Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente, hoje é dia três de junho. Chegamos no meio do mês. E mês de junho, vocês gostam do mês de junho? Eu amo o mês de junho. Eu tenho um motivo especial para o mês de junho, né? Eu sou do mês de junho, nasci do mês de junho. E é um mês gostoso, é um mês de festa, friozinho, festas, né? Estou aqui convidando algumas pessoas, mandando aí alguns recadinhos. Quem estiver passando, quem passar por aqui nesta live, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga há quase 30 anos, sou consteladora familiar há quase 15, por que não, né? Há quase 15 anos. Estamos aí. Eu sei que é um horário que as pessoas estão correndo para lá e para cá. E hoje eu vou falar sobre relacionamento de casal, né? Se a gente precisa, será que a gente precisa de alguém perfeito na nossa vida? A gente precisa de alguém perfeito ou irreal? E aí, qual que é a receita certa para a gente se dar bem? Quais os ingredientes aí para a gente se dar bem numa relação? Eu já coloquei lá no meu post, né? Que a receita, já coloquei o segredo lá já. É aceitar o outro do jeito que ele é. Isso é fácil, gente. Do jeitinho que ele é, com tudo que ele tem. Então é sobre isso. Esse mês nós vamos falar sobre relacionamentos. Olá, Elaine, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre relacionamento de casal. Né, o mês passado eu falei de mãe, falei de mãe até. Tomamos mãe até ficar um pouquinho melhor. Hoje eu vou falar de relacionamento de casal. Né? A gente sabe que se a gente não toma o que os nossos pais nos dão, né, do jeito que eles puderam dar, quando a gente sai para poder fazer essa troca afetiva com as pessoas, essa troca pode ficar muito comprometida, muito comprometida, muito comprometida. Porque a gente pode querer do outro aquilo que a gente não tomou dos nossos pais. E aí fica muito pesado na relação. Né? Muitas pessoas saem à procura do pai na relação, saem à procura da mãe na relação, tudo isso de uma forma inconsciente, mas sai. Né? E sempre vai ficar insatisfeito, porque o que um pai e uma mãe pode oferecer para a gente, uma pessoa que vem de igual para igual, né, que vem para essa troca do dar e receber, nunca vai suprir essa necessidade. Então, muitas vezes a gente precisa sim, eu não gosto muito dessa palavra curar, mas eu vou utilizar, né? A gente precisa estar com essa conta quitada com os nossos pais. A gente tomar o que os pais podem nos dá força para ir para a vida, não só na área afetiva, mas na área profissional, em todas as áreas. E às vezes você pode me perguntar, por que falar tanto de pai e mãe? Porque nós somos eles. E se a gente não lida com eles fora de nós, dentro fica também todo encraquelado. E aí vai ficar muito difícil da gente poder lidar com a nossa vida, né? A gente se satisfazer. Ah, mas eu tenho um problemão com os meus pais. Olha para isso com amor. Olhar para os pais com amor é olhar para você com amor. Olhar para os pais com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de humildade, é olhar para você, é cuidar de você. Né? Não é cuidar da relação com eles, é cuidar de você. Então, por isso que as relações muitas vezes ficam truncadas. No workshop em que eu farei no dia 9 e também depois no dia 23, eu vou tratar sobre isso. Como que é essa questão do dar e receber? O que que a gente pode fazer para que o amor dê certo? Às vezes não é com a pessoa que a gente está que a gente precisa melhorar. São com outras pessoas que nós não queremos nem nos relacionar direito. E também não é só. Quando eu falo relacionar direito, não significa não gostar dos pais. Às vezes a gente ama demais os pais, a gente ama tanto os pais que a gente não consegue doar para outra pessoa. Né? Imagina nós, filhos pequenos, querendo carregar os pais no colo, de tanto amor, de tanta
pena que a gente tem, "Ai, coitado da minha mãe, ela sofreu assim, sofreu assado, foi traída. Ah, meu pai abandonou depois que eles separaram, minha", ou vice-versa, né, "Ah, o meu pai". Então, quando a gente olha para os pais e não vê as forças que eles têm para lidar com a vida deles, isso também nos enfraquece. Não é só não gostar, o gostar demais também. Por isso que eu gosto muito da constelação, que me ajudou a ampliar meu olhar para essa questão de que o amor precisa ter uma ordem, precisa ter algo que ancora, porque senão ele fica exacerbado, a gente ama de qualquer jeito, a gente morre por amor ou mata por amor, percebe? Então, e muitas vezes isso fica na esfera inconsciente, onde a gente não alcança, a gente simplesmente ama. Às vezes fizemos promessas para os nossos pais na infância que até hoje na vida adulta reverbera. Isso vem como uma força, né? Isso vem como algo que prejudica e a gente não percebe. E prejudica onde, principalmente? Na questão dos relacionamentos afetivos, né. Hoje eu vou falar, né, essa receitinha aí para que o amor pode dar certo, uma pequena parte de um grande livro de receitas, né, que Beth Helling traz. Beth Helling escreveu vários livros sobre relacionamentos. Ai, para que o amor dê certo. Tem esses livros, esse foi o primeiro livro que eu li de Beth Helling, né, sobre relacionamento de casal. Eu lembro que eu abri o livro, às vezes, sentada em algum lugar público, as pessoas começavam a ler comigo, falar: "Nossa, como é isso? Como é isso? Nossa, eu preciso comprar esse livro para ler com meu marido". Histórias de amor, né. Tem várias constelações aqui, e trazendo essa questão de como que a gente ama. Esse livro é maravilhoso, Beth Helling, Amor à Segunda Vista, porque o amor à segunda vista muitas vezes a gente se atrai por alguém, a gente se encanta com alguém, a gente pensa que a gente está se encantando com alguém porque ele é simpático, a pessoa é bonita, é inteligente. Nada, 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 nada disso. É mera ilusão. Olá, minha querida, passando por aqui, obrigado. É mera ilusão. Às vezes a gente se apaixona por alguém, porque ele é um espelho para a gente olhar para aquilo que a gente não quis olhar aqui em nós. E quando eu falo em nós, é em mim e no meu sistema familiar, né? E isso é algo que a gente só vai perceber com o tempo. Por quê, né? A gente começa a ver que ele tem o mesmo problema que o nosso pai, que eu estou tendo o mesmo comportamento da minha mãe, ou que eu ainda tenho alguma ferida em mim, que eu não consigo manter uma boa relação, né? Ou eu preciso olhar para aquilo que eu nunca quis olhar na minha vida, em mim essa pessoa vem espelhando isso, né? E isso, bom dia para quem está chegando. E isso, voltei a fazer a live 7h30, às 8 horas eu estava atrapalhando tudo aqui, eu voltei a fazer 7h30. Eu chego da academia, tomo um banho rapidinho e sento aqui e a gente conversa. Então, eh, às vezes a gente tem essa ilusão, né? E a gente tem uma expectativa, ainda nós somos, da minha era, talvez os mais jovens não, né, tem toda uma diferença, mas a gente ainda é da era do romantismo, né, dos desenhos animados. A gente passa, pelo menos eu passei a infância toda vendo aqueles desenhos animados românticos, né. Bom dia, querida. Vendo aqueles desenhos animados românticos, Bela e Fera, e aí, né, a gente acredita que um dia tudo será perfeito e felizes para sempre, só que não. E aí a gente começa a querer exigir da pessoa que aparece na nossa vida, né, que seja um marido de muito tempo, seja um namorado, né, hoje as pessoas renovam seus relacionamentos, né, separam, eu separei, né, já namorei, né. Então, às vezes a gente quer que o outro venha perfeito, né, e a gente não quer lidar com as questões do outro. Já tenho os meus problemas, eu não quero lidar, eu quero que o outro seja do jeito que eu gostaria de ser. E quando Beth Helling fala, quando a gente conhece alguém e quer moldar essa pessoa ao nosso jeito, isso já é o primeiro risco do divórcio e da separação, porque isso é o começo de um erro, né.
querer que o outro seja do jeito que eu quero, querer que o outro faça do jeito que eu gostaria que ele fizesse, ou que o outro queira que a gente seja do jeito que ele quer. Isso já é uma assinatura, já, o relacionamento já está fadado ao fracasso. A gente precisa olhar para o outro e perceber o que é que trouxe ele até a mim, o que é que trouxe eu até a ele, né? O que que já tivemos na nossa vida, né? Pode ser o primeiro amor da vida, lá na adolescência. Esses dias eu vi um casalzinho bem novinho, né? O que que tem aqui nesse sistema familiar que vem que atrai o outro, né? Eh, e quando a gente olha para o outro, se tem algo que incomoda, a gente precisa olhar com amor, não só para ele, mas com amor para conosco. O que que incomoda no outro por que que o incomoda tanto? Por que que por que incomoda em mim? O que que eu não vi em mim que isso incomoda? Né? Muitas vezes o que nos atinge do outro não é só dele, é nosso. E a gente precisa olhar para isso, né? E se eu vejo e olho para mim e vejo por que me incomoda tanto, desculpa, porque me incomoda tanto, aí quem sabe eu posso estar cuidando de mim e passar aquilo ser algo que dá para lidar. Agora tem coisas, né? Tem coisas que vão incomodar, que é ruim. Tem pessoas que não se incomodam com o que deveria se incomodar. Gente, eu estou sem água aqui. Que deveria incomodar de verdade, né? Que é um tratamento inadequado, um tratamento inadequado, uma relação tóxica, uma negação, às vezes não se incomoda com isso, né? Às vezes vai se incomodar com o jeito do outro falar, com o jeito do outro se vestir, com a música que ele escuta, né? E às vezes isso é tudo uma questão superficial, muitas vezes, né? Ah, cada um carrega a sua história, cada um carrega o seu destino, né? Cada um carrega a sua origem. E quando dois destinos, né, dois caminhos se cruzam, tem um motivo ali, né? E a gente às vezes está ligado a um padrão familiar, muitas vezes, né? Às vezes a gente não consegue fazer diferente. A gente faz para fazer diferente e não consegue. E quando atrai alguém muito parecido com aquelas pessoas do nosso sistema familiar que a gente não gostaria de se relacionar mais. Do mesmo jeito que quando a gente termina com alguém e a gente fica com raiva da pessoa, sabe? Eu termino com alguém, mas ainda fico com raiva, fico com aqueles codinomes, né? Assim, ah, o falecido, o ex, ah, a falecida, né? A gente ainda está ligado àquela pessoa. E se a gente automaticamente vai para uma outra relação com esse monte de sentimentos desagradáveis dentro da gente, da outra pessoa, a gente traz essa pessoa para a nova relação. Nas questões familiares, nossa, de origem, quando a gente não se dá muito bem com algumas pessoas, por exemplo, a mulher com o pai, o homem com a mãe, ou com as irmãs, ou vice-versa, né? Algumas questões de crítica para com os familiares, é a mesma coisa, a gente está levando eles para a nossa relação. Não existe aí, enfim, sós, né? Ah, agora só eu e você. Isso é uma ilusão se a gente não lidou muito bem com as nossas questões familiares. Vão todos junto para a lua de mel. Para a lua de mel, volta, vai ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos juntos, né? Se você não consegue separar, se você não consegue amenizar essas relações, né? Se tem algo a resolver com pai e mãe, principalmente, resolva, para que a sua relação fique muito melhor, até mesmo porque a sua mãe será a sogra da pessoa que você fala que ama. Então, essa questão de poder, moldar as pessoas, isso
Isso não vai fortalecer uma relação, né, não vai fortalecer uma relação. Isso não vai, engrandecer. Se você quer ser feliz com alguém, olhe para ela e diga sim. Mas quando você disser sim, seja para um namoro, seja para uma relação, afetiva, se você quer dizer sim, esse sim significa: "Eu concordo com você, com tudo que você é", né. Você olha além da pessoa, você olha para os familiares, você olha para a cultura da pessoa, você olha para a educação, olha para a infância dela, né, olha para a história da ancestralidade dela, né. Ela é uma representação de tudo, ela é só a pontinha do iceberg de um grande sistema familiar. Se você olhar só para a pessoa, só para os trejeitos, só para os gestos, só para a postura ali, você está olhando para pouco. Você tem que ampliar, expandir esse olhar para com a pessoa. E aí sim, dizer sim, né, para as dores da infância, para o medo, dizer sim para os ex-relacionamentos dessa pessoa, né. Muitas pessoas brigam com a primeira esposa, a segunda namorada, né, briga. Não, isso também fada ao ao fracasso, né. Você dá mais valor para aquilo que já foi do que para a sua relação, né, você confia mais que a outra pessoa tem força na vida de quem está junto de você, do que a você mesmo, né. Eu falo que é como uma empresa que vende um produto e fica falando mal do produto do vizinho, está fazendo propaganda do produto da outra empresa, não é? A pessoa vai querer ir lá experimentar para ver se é verdade, né. Uma hora vai o jogo vai virar. Então e ao contrário, a gente deveria agradecer as pessoas que já passaram pela vida, né, e que eles fizeram tudo o que eles podiam, mas não deu certo. Ok, eu respeito isso e agradeço ao mesmo tempo, porque senão essa pessoa não estaria comigo aqui, né. Então, poder olhar e honrar tudo que tem na vida dessa pessoa, né, e a forma dela lidar com tudo isso, e respeitar a forma dela lidar, né, não querer ser maior do que ela na relação. Quando a gente quer ser maior do que a outra pessoa, querer cuidar da pessoa, querer fazer com que a pessoa, fique, eh do jeito que você gostaria, né, às vezes a gente não mas eu não quero que a pessoa não fique do jeito que eu gostaria, mas vive dando conselhos, "Por que que você não faz assim? Por que você não faz assado?", como se a pessoa não tivesse capacidade de criar soluções para os seus problemas, né, em vez de perguntar o que você quer fazer, como que você quer fazer, né, e só dar opinião mesmo, né, de uma forma amigável, mas sem a expectativa de que ele vá te obedecer, que ele vai pegar a sua ideia e colocar em prática, né. Não somos professores da pessoa que está ao nosso lado, não somos mães, é isso, você querer ser mãe do marido, ser pai da esposa, do namorado, isso ferra com tudo também, porque chega com o tempo, ninguém vai querer fazer sexo, não vai querer transar, porque ninguém transa naturalmente, né, ninguém transa com pai e mãe. Então, e se a gente fica num papel de mãe na relação, ele vai precisar arrumar uma mulher. Se o homem fica no papel de pai da esposa, vai chegar uma hora ela vai precisar de um homem, percebe? E e a relação fica não fica mais uma relação de casal, não é. Quantos casais estão juntos e são casais de verdade? Quantas pessoas aceitam o outro do jeito que ele é, sem querer mudar nada nele, ao contrário, admira. É só admiração, é só admiração, só admiração, né, é só agradecimento. Eh, se a outra pessoa traz um desafio muito grande pra gente, poxa, ele tem um vício e esse vício realmente não tem como, ou ele realmente tem lá uma questão de lealdade familiar e ele tem uma postura de traição, que nem sempre as traições têm a ver com o que acontece dentro da relação somente, né.
Às vezes a pessoa tem uma lealdade, eu lembro de uma pessoa que ele tinha uma tendência de trair desde o namoro, tinha 15 anos de casado e ele traía todos os dias, que ele podia, ele traía. E quando ele veio para a constelação, ele fazia aquilo para as mulheres do sistema que eram todas traídas. É como se ele tivesse inconscientemente querendo levar prazer para aquelas mulheres que eram banidas, né, que eram humilhadas dentro do sistema familiar. E a partir do momento que ele teve aquela consciência que ele não ia salvar aquelas mulheres, ele conseguiu, né, mudar a postura. Quando a gente traz para a consciência, a postura muda, porque aí não faz mais sentido continuar fazendo o que estava fazendo, percebe? É como se o inconsciente estivesse falando para ele fazer. Trouxe para a consciência, e isso não é mais necessário. E quantos casais também, né, estão querendo moldar os outros para caber dentro de um quadradinho, e quando se traz a consciência do verdadeiro motivo de estar fazendo aquilo, se perde aquela vontade de moldar, né. Então, fica uma dica aqui, né, você que precisa, que tem essa mania de querer mudar, que tem essa mania de querer que o outro seja, a outra seja do jeito que você quer, senão a relação não pode ser legal. Pode ser que aí tenha alguma questão ou de lealdade familiar, ou de medo de perder, ou de querer substituir algo ou alguém, que essa pessoa não tenha a responsabilidade da sua carência, da sua dor. Quem tem a responsabilidade da sua carência e da sua dor é você, não é a outra pessoa. Às vezes a gente escolhe alguém para poder tamponar um vazio em nós. A responsabilidade do vazio em nós é nossa. A outra pessoa, né, se ela é uma pessoa feliz e eu estou em busca da felicidade que eu não achei ainda em mim, eu preciso encontrar essa felicidade em mim e não em outra pessoa. Eu preciso ser feliz, a outra pessoa também precisa ser feliz, que eu também não eu posso complementar, eu posso, né, contribuir com a felicidade, mas que ela já tem nela. Se ela não tiver felicidade nela, eu não serei a pessoa responsável para isso, né. Oi, Elaine, bom dia. Se a pessoa, né, então eu sou uma pessoa feliz, a outra pessoa é feliz, eu cuido de mim, ela cuida dela e nós cuidamos da relação, né. Isso já está em análise transacional, não só em constelação familiar, né, em outros estudos da psicologia. É por isso que fala: "Eu preciso cuidar do meu jardim". Ele cuida do jardim dele, as borboletas vêm, a gente cuida das borboletas juntos, entendeu. Agora, pô, meu jardim tá lá murchinho, o jardim dele tá murcho, eu encontro 2 pessoas aí, um não vai ter força para aí um quer moldar o outro, quer disfarçar, né, quer adubar lá o jardim, mas cada um precisa cuidar de si, né. E quanto melhor você estiver com você, mais alta fica a sua ressonância e mais alta fica a ressonância de encontrar alguém que realmente te vê, porque ele se vê, né, que você vai ser espelho de algo bom nele, né, e não espelho de algo ruim. E que o outro seja o espelho para você de algo bom em você, né. Então precisamos cultivar isso. E aí a gente não vai querer moldar ninguém, não vai querer que ninguém seja do jeito que ele é. Do jeito que eu quero que eu seja, porque ele será de qualquer jeito, né, não importa o jeito dele, se ele tem amor próprio, ele já é moldado por ele, é ele que tem que se moldar. Se tem algo que incomoda muito, que é muito pesado para você, então essa relação, talvez ela precise estar em um outro patamar de amizade, de coleguismo, mas não de uma relação afetiva, para alguém para caminhar ao seu lado, mesmo que seja por um tempo, por muito tempo, né, que seja de verdade. E então, se você ainda pensa em um amor perfeito, que precisa aí, né, que seja um amor, né, porque aí eu acho que precisa, né, cuidar aí de você, né, porque o lado bom de uma relação começa em você, né. E
E não tem nada melhor do que um respeito, né. E o respeito começa quando eu enxergo o outro do jeito que ele é e aceito ele do jeito que ele é. Às vezes parece pesado falar isso, né, aceitar o outro do jeito que ele é, mas como seria se alguém chegasse para você e falasse: "Puxa, eu não quero mudar nada em você. Você é do jeito que você é e eu gosto disso, eu curto isso, eu gosto disso pra caramba, né, eu gosto de estar ao seu lado, eu gosto da sua companhia, eu te acho uma pessoa legal, gosto de o tempo passa rápido quando eu estou junto de você, e tá tudo bem, você não precisa mudar nada". Isso não é gostoso, né, de alguém poder falar isso pra você? Não é? Então imagina você falando isso para alguém: "Não quero mudar nada em você. Você é do jeito que você é e assim e basta. Isso está ótimo para mim, tá tudo bem", não é? Então, isso é respeito. Isso é um princípio de uma relação boa, não é? O princípio, o meio e o fim. Então, respeitar alguém que está ao seu lado, né, ele tem as outras pessoas têm as dificuldades como a gente tem dificuldade, né. Olá, Rosilana. Tô fechando quase a live aqui. Seja bem-vinda, vai ficar gravada aqui para vocês. Então, a gente precisa, né, ser respeitado, estar ao lado do outro e respeitá-lo também, sabe. É olhar com carinho, saber que a pessoa tem as suas dificuldades, saber que ela tem todos nós temos as nossas dificuldades, né. Aprender com a outra pessoa como que ela lida com as dificuldades que ela tem, com os desafios que ela tem, né. Cuidado, se a pessoa fala muito mal dos ex-relacionamentos, né, dos relacionamentos passados, não existe ex, né, existe o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo tem o seu lugar, né, mas é uma maneira cultural de falar. E, então, se, né, o cachorro começou a latir, me perturbou aqui, roubou meu pensamento aqui. Mas a gente precisa ser verdadeiro, né, um com o outro e deixar o outro ser verdadeiro com a gente, né, ok? Tem muitas coisas simples que a gente pode fazer para o amor dar certo, né. E se a gente começa a ser muito autoritário, querer mudar moldar o outro, a gente está convidando o outro a não ser verdadeiro com a gente, né. E um amor sem verdade, uma relação sem verdade, tem muitas margens para que ele termine, né. Às vezes o casal continua junto, mas a relação já terminou, né, já não é uma relação afetiva mais, pode ser qualquer outro tipo de relação, menos uma relação afetiva. E você, o que que você tem feito para manter a sua boa relação? Você está aceitando o outro do jeito que ele é? Você está se mostrando verdadeiramente para o outro, para que você seja quem você é? Porque às vezes a gente não é, né? Às vezes a gente fica disfarçando, querendo agradar o outro e a gente vai deixando quem nós somos de verdade de lado. E aí a gente quer que o outro se apaixone pela gente, mas às vezes a gente não está na relação, também tem isso, viu? Às vezes a gente vai se moldando tanto também para o outro, e a hora que a gente vê, a gente não está na relação, ele está gostando daquela que a gente apresentou lá, mas não é, não é a pessoa. Ok. Gente, é a hora da cachorrada tá acordando aqui, meu Deus do céu. Eles vão fazer parte da minha live às 7h30 da manhã. Eu eu quero deixar essa reflexão aqui para vocês. Na quinta-feira eu vou falar dos relacionamentos das pessoas que são as filhinhas do papai, e eu vou explicar isso na live, e os filhinhos da mamãe, que vão para uma relação e o que pode acontecer quando eles ainda não saíram da esfera da família de origem para poder ter relacionamentos. Como que a gente identifica os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai, tá bom? E eu já deixo o convite aqui, dia 9 terá workshop,
os workshops do mês de maio foram, assim, sem a participação das pessoas, né, não e os insights, as constelações foram profundas, acho que só quem está lá no workshop que pode dizer como que é a profundidade de participar de constelações em grupo, da gente refletir, fazer movimentos sistêmicos, e neste workshop terão movimentos sistêmicos para a gente olhar para as pessoas que a gente gosta, e como que é, né, como que é sentir a representação nesse campo mórfico, né, da biologia, entrar em ressonância com as pessoas que a gente está se relacionando, o que que eles pensam, o que que eles sentem quando nos vê. Vem participar para você experimentar, né, esse movimento sistêmico que traz tantas informações para a gente. Bom, e não tem mágica, não tem nada, é natural. Eu falo que o que acontece dentro de uma sessão de constelação, dentro de um movimento sistêmico, é mais velho que andar para frente, gente. É só a gente estar presente e estar, né, com a intenção de solucionar algo, de entrar em conexão com algo importante. E a gente entra, mas precisa ser num momento sério, com pessoas que te levam a sério, tá bom? Eu desejo uma ótima terça-feira. Quinta-feira estaremos aqui, a gente se vê. Muito obrigado por quem passou por aqui, muito obrigado por quem assistiu, nem se for 2 minutinhos dessa live, e quem assistirá. Super beijo e até mais. Sheila querido, precisando de algo, precisando melhorar as questões relacionais, a constelação está disponível para você. Já facilitei centenas de constelações para casais, onde alguns estavam à beira do abismo e se conectaram, se viram, viram quais eram as verdades, que não tinham a ver muitas vezes o problema um com o outro, mas eram problemas que eles estavam ainda ligados dentro do sistema familiar, que impediam deles ter uma ótima relação. Então, casais, querem se fortalecer, estão com problemas, estão aí na beira do abismo, uma constelação pode contribuir com a felicidade de vocês. Super beijo e até mais.